Olá, tudo bom? Meu nome é Vitor Hugo, sou um dos representantes do grupo do dispositivo de testes estáticos do sistema de reboque trem-trem. Hoje, na nossa apresentação, a gente vai mostrar um pouco para vocês da nova estratégia operacional adotada pela CPTM no que diz respeito a reboque de composições avariadas no trecho e os desafios encontrados tanto pela operação quanto pela manutenção para certificar o correto funcionamento desse sistema nesse momento tão crítico que é o momento de reboque de composições avariadas. Bem, aqui um pouco da estratégia operacional do SPTM. Antes da aquisição dos novos trens, o reboque de composições avariadas no trecho ele era feito único e exclusivamente com auxílio de locomotivas, ou seja, uma composição avariava, não tinha mais condições de prosseguir viagem, era acionada uma locomotiva, essa locomotiva se deslocava até essa composição, era realizado o acople, era realizado a deslocamento dessa composição avariada, enfim, até uma plataforma ou até o seu local de destino. Com os novos trens, a CPTM viu a oportunidade, junto com a fabricante, de desenvolver um novo método para realizar o reboque dessas composições avariadas no trecho. E esse novo método ele consiste basicamente em instalar dentro das composições um painel que simula e gradua os níveis de pressão de acordo com os executados pela locomotiva. Isso faria com que todas as novas composições se tornassem locomotivas em potencial para o reboque de composições avariadas no trecho. Aqui o princípio básico de funcionamento do nosso sistema de freios das composições da CPTM, ele funciona basicamente com ar no encanamento principal, ou seja, em uma condição normal de operação, o encanamento principal ele sempre vai ter pressão de ar, e a comutação das válvulas do painel de freio, aqui representado pelo painel B01, ele vai variar de acordo com as válvulas de freio desse painel. Tá? Já numa condição de reboque, corre em paralelo um encanamento chamado encanamento geral ou encanamento de reboque. A graduação de ar nesse encanamento, ela vai determinar qual vai ser o nível de pressão de freio aplicado na roda dos trens. Ou seja, quando esse encanamento geral ele faz uma leitura de pressão entre 0 e 6,8 bar, a pressão aplicada de freio continua a ser a de emergência, é a pressão máxima de freio. A partir do momento que a gente vai graduando esse nível de pressão de ar nesse encanamento geral, é feita a comutação das válvulas do painel B37, que é o chamado painel de reboque por locomotiva, e de acordo com a graduação das válvulas desse painel, os níveis de freio aplicados nas rodas do trem, ele vai graduando, ou seja, de 3,8 a 4,8 bar no encanamento geral, nós passamos a ter um freio aproximadamente ali, médio de 2,3 bar de aplicação na roda dos trens. Enquanto que, caso nós continuamos a aumentar a pressão nesse encanamento geral, passando entre 4,8 e 6,2 bar, a comutação das válvulas do painel B37 já faz com que o freio da composição venha a zero. Ou seja, dependendo da graduação do nível de pressão no encanamento geral, nós conseguimos fazer a aplicação ou alívio do freio da composição. Então, só para fazer um exercício de fixação aqui, nós temos basicamente dois encanamentos nas composições da CPTM. Um encanamento principal, esse em condições normais ele possui ar, e o encanamento de reboque, que em situações normais de operação ele não possui ar pressurizado. No entanto, em condições emergenciais, é nele que a gente vai graduar o nível de pressão para que seja feito o comando das válvulas e o alívio de freio para um possível reboque. Então, a CPTM viu a possibilidade de instalar painéis de reboque que simulassem esses níveis de freio estabelecidos pelas locomotivas, feitos pelas locomotivas. E qual que foi a ideia? Foi a instalação de um painel chamado painel B51 nas novas composições. Esse painel ele tem basicamente a função, como já dito, de graduar os níveis de pressão, de acordo com os mostrados nos slides anteriores, e de acordo com esses níveis de pressão, ele vai estabelecer o nível de freio ou alívio que deve ser enviado para uma segunda composição, para uma composição avariada. Aqui na representação pneumática desse painel, nós temos as duas válvulas, freio de emergência e freio de serviço, e de acordo com a comutação dessas válvulas, a saída desse painel ele vai dar uma condição para a composição avariada, que seria o ponto aqui de saída da composição avariada.
Então, de acordo com a computação dessas válvulas, a composição variável vai receber o nível de pressão e vai entender se deve fazer o alívio ou a aplicação de freio. Então, aqui uma representação básica do funcionamento desse sistema. Nós temos do lado esquerdo uma composição chamada rebocadora, uma composição operacional. Essa composição, quando ela estiver dotada de um painel B51, ela será capaz, de acordo com a comutação das válvulas, de fazer o alívio da composição à direita aqui, chamada composição avariada, e esse alívio ele é feito como? A partir do momento que nós alimentamos o encanamento geral dessa composição avariada, os painéis B37 eles vão fazer a interpretação desse nível de pressão e fazer o alívio ou a aplicação de freio na composição avariada. Aqui vieram os resultados para operação com essa nova estratégia operacional, com a implementação desse novo sistema. É um sistema que ainda está em desenvolvimento, ainda está em implementação, mas nós já temos grandes resultados, como, por exemplo, hoje, 35% dos reboques realizados em composições avariadas dentro da companhia, ele é realizado com composições operacionais, ou seja, com outras composições e não mais com locomotivas. E, ao mesmo tempo, nós tivemos uma redução de 26% do tempo em relação aos reboques feitos por locomotivas. Além disso, é lógico, o aumento da estratégia operacional por parte dos controladores, menor quantidade de passageiros prejudicados, uma vez que o tempo é menor de reboque, e a agilidade dentro desse processo tão crítico nas PTM. Até aqui, a operação ela conseguiu desenvolver o seu projeto, ela conseguiu implementar e ela passou a ter grandes resultados, como mostrado. No entanto, as equipes de manutenção eles se viram na necessidade de garantir e de testar o correto funcionamento desse sistema de reboque. E foi aí que surgiram as dificuldades da equipe de manutenção, dentre elas o espaço físico. Para a realização desse reboque, para a certificação do funcionamento dele, seria necessário o acoplamento de duas composições nas duas extremidades da composição em revisão. Ou seja, o espaço físico teria de ser consideravelmente grande para que se pudesse fazer esses testes nas duas extremidades do trem revisado. Além disso, uma segunda composição deveria ser trazida apenas para auxiliar a composição que estava em revisão, para fazer esse acoplamento e servir ora como rebocadora, ora como rebocada em cada uma das extremidades. Após os testes em uma das extremidades, essa composição deveria de ser manobrada para outra extremidade da composição. Isso nos geraria uma manobra e uma mão de obra de maquinistas e técnicos especializados. E junto a tudo isso, teríamos o tempo para fazer todos esses testes, que seria consideravelmente alto. Além disso tudo, nós temos a precisão das válvulas do sistema elétrico, do sistema pneumático do trem, que eles têm uma precisão fina, e seria difícil de um técnico com uma válvula externa conseguir a certeza de acionamento dessas válvulas. Foi então que as equipes de manutenção desenvolveram um dispositivo, denominado aqui dispositivo de teste estático de reboque, ou DTER. Esse dispositivo ele foi confeccionado com componentes, com chaves, com tomadas solenoides disponíveis no nosso almoxarifado, sem nenhum custo adicional, a princípio. Então, ele basicamente é composto de uma chave seletora de 3 posições, tomadas solenoides, mangueiras, um manômetro de uso geral, fios e conexões pneumáticas. A ideia básica desse dispositivo é a de que nós substituiríamos as tomadas de freio de emergência e freio de serviço originais da composição pelas tomadas desse dispositivo. Assim, de acordo com a posição dessa chave seletora, nós faríamos a comutação do painel B51 e consequente alívio ou aplicação de freio desse painel. Então, no primeiro momento, com esse dispositivo, nós conseguiríamos testar, por exemplo, o painel B51, sem a necessidade de acoplamento nas duas cabines. Em um segundo momento, a partir do momento que a gente realimenta esse próprio painel B51 ao encanamento geral das composições, nós conseguimos testar o encanamento geral e os painéis B37 de toda a composição. Com a implementação desse novo dispositivo, nós conseguimos uma diminuição no tempo da manutenção de aproximadamente 3 horas em condições ideais de manobra, de acoplamento, de testes, para uma situação em que a manutenção ela é possível de ser realizada em 40 minutos, com precisão, sem muitas variáveis. Além disso, a redução do custo em 96%.
considerando a mão de obra de maquinista, de manobradores, de técnicos, além, lógico, da energia consumida pelo trem nas manobras realizadas. De uma forma geral, foi reduzido de 2 para 1 trem, a necessidade, né, dentro das rotinas de manutenção. O espaço físico não foi mais um impeditivo para a realização dos testes. O resultado dos testes ele é obtido de forma rápida e prática. Ele não é necessário mais manobras para realizar todo esse sistema. E o principal, ele atende ao plano de manutenção e ele nos dá confiabilidade no sistema de reboque. Aqui os próximos passos que a equipe de manutenção ela se deparou para a CPTM como um todo. Cada composição, cada frota de trem, ela possui particularidades, e essas particularidades somadas, para a padronização desse sistema de testes, nós nos deparamos com essas dificuldades, que seria o ponto de alimentação do dispositivo, uma vez que, dependendo da composição, esse ponto variaria, e às vezes até o conector desse ponto variaria. Da mesma forma, a alimentação pneumática, composições sem painel de reboque, vocês viram que nós utilizamos o painel B51, que é o painel de reboque, para fazer a realimentação do encanamento geral, em condições que não possuíam esse painel de reboque. Como que seria feito esse teste? E, por fim, a obtenção dos resultados. Em algumas composições, esses resultados eles são mostrados no terminal IHM, mas e nas composições que esses resultados não fossem mostrados por lá? Então, foi daí que a equipe viu a possibilidade de desenvolver um novo dispositivo, que é o dispositivo de teste estático de reboque pneumático, ou DTRP. Ele é basicamente um painel B51 portátil, onde a computação das válvulas vai ser feita por um técnico habilitado, e assim ele vai poder dar o nível de pressão que ele deseja para o trem testado. Esse dispositivo ainda está em desenvolvimento, em fase final. Os testes iniciais já foram feitos, está em processo de desenvolvimento do case dele. Aqui uma galeria de fotos para vocês, nessa representação aqui uma composição sendo rebocada, uma locomotiva rebocando uma composição 7000. Aqui, um acoplamento realizado entre duas composições da série 2500. Uma dessas composições ela estava inclusive carregada com areia, certo? Que simularia um acoplamento com carregamento total de pessoas, e vocês perceberam ali que tem inclusive o acoplamento elétrico entre composições, ou seja, composições da mesma série, elas estabelecem, depois de acopladas, algumas comunicações elétricas que possibilitam, por exemplo, a aplicação do botão de emergência numa composição avariada, parando a composição rebocadora. Aqui o nosso dispositivo e um pouco da nossa rotina de manutenção com esse dispositivo como ela é feita hoje. O técnico responsável pelo sistema de freios, ele vai ao nosso almoxarifado, ele faz a coleta desse dispositivo, tá? Do almoxarifado ele se desloca. Vale lembrar que essa atividade ela é realizada junto com várias outras, como manutenção em sistema de portas, manutenção em sistema de ar-condicionado, de tração. Então, é uma operação que deve ser conjunta. Aqui ele está substituindo as tomadas solenoides originais do trem pelas tomadas solenoides do dispositivo. Aqui é o ponto de alimentação. Como foi dito, essa composição que está sendo testada, está sendo mostrada no vídeo, é uma composição da série 8500. Então, o ponto de alimentação elétrico dela é esse. Como foi dito, com o DTR pneumático, esse ponto de alimentação ele não seria mais necessário. Aqui o ponto de coleta da pressão do painel. De acordo com os níveis de pressão, ele vai fazer a coleta ali. Aqui o ponto de inserção de ar no encanamento geral. As equipes de manutenção perceberam que esse seria o único ponto viável para se fazer a inserção de ar nesse encanamento geral, garantindo o funcionamento correto do sistema. E aqui ele comandando a chave seletora, de acordo com o nível estabelecido aqui por ele, o painel vai gerar um nível de pressão que aqui ele não está acoplado, mas caso acoplado, ele enviaria para uma segunda composição. Aqui a coleta dos resultados, na composição série 8500, os resultados são exibidos no terminal IHM, junto, lógico, com o manômetro do trem, é possível observar a aplicação ao alívio do freio. Aqui, nesse caso, todos os freios apareceram zerados, isso significa que o alívio de freio foi feito corretamente, e a partir do momento que você começa a tirar ar desse encanamento geral,
começa a fazer a aplicação do freio na composição. Aqui o término dos testes, finalizando os testes é retornado, lógico, as caixas em seus devidos lugares, e nesse caso aqui o teste foi feito em uma das extremidades, uma das cabines do trem. Agora o certo seria fazer o teste na outra extremidade do trem. Ao fundo ali, ao término do nosso abrigo, vocês percebem que pela posição dessa composição que está em testes, em revisão, não seria possível fazer o acoplamento de outra composição dessa extremidade, porque trancaria a passagem de nível ali de carros, de pessoas, enfim, traria um transtorno para o abrigo. Aqui um pouco dos resultados obtidos com esse dispositivo. Na foto à esquerda nós temos o terminal IHM Cosmos, e destacado em amarelo tem o carro CM ali, e você pode ver que a pressão de freio nele está em 2,1 bar, enquanto o manômetro, que é a indicação que o maquinista utiliza no momento de reboque, ele está indicando 0 bar. Isso indica que, para o maquinista, a condição de freio estaria aliviada, ele estaria pronto para ser rebocado. No entanto, o carro CM estaria com o freio agarrado. E nas nossas análises de manutenção, nós concluímos que nesse caso, esse painel, que é essa foto à direita aqui, o painel BDT7, ele tinha uma obstrução numa das exaustões da válvula, e isso impedia o alívio de freio nesse carro. Aqui uma foto de todos os integrantes do grupo. Essa foto foi feita num dia que nós tivemos o prazer de receber nosso presidente, o presidente da CPTM, e recebemos da mão dele os componentes para realização, para confecção do DETER-P, DETER pneumático. O grupo, como todo, foi ganhador de um dos prêmios da CPTM, que chama Inova CPTM, com esse dispositivo, né, com esse sistema. E eu acredito que basicamente o segredo desse dispositivo esteja da simplicidade dele. É um dispositivo que, com componentes usuais do nosso dia a dia, com pouco investimento financeiro, mas com empenho técnico da equipe, foi possível desenvolver e foi possível garantir a funcionalidade do sistema de reboque e a confiabilidade do nosso sistema como um todo de trens. Aqui eu deixo meu muito obrigado e um canal aberto aqui para dúvidas, sugestões e perguntas. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.